Jamais imaginei que um dia estaria aqui, sentada neste elegante apartamento em Manhattan que outrora me pareceu um sonho distante, prestes a compartilhar a história de como perdi tudo aquilo que construí e, de maneira surpreendente, recuperei cada pedaço. Tudo começou 4 anos atrás, em 2021. Eu tinha 28 anos, recém-saída da Universidade de Nova York com um mestrado em segurança cibernética. Determinada a provar meu valor em uma indústria predominantemente masculina que raramente levava mulheres a sério, a menos que se tornassem impossíveis de ignorar, consegui um emprego na Imperium Core, uma empresa de software de médio porte localizada no Brooklyn. Eles desenvolviam estruturas seguras para clientes corporativos. Nada revolucionário, apenas rotina. Mas eu não estava ali para jogar pelo seguro. O CEO, Cameron Tremblay, era o que se poderia chamar de um oportunista refinado. Fazia anos que não escrevia uma linha de código, mas de alguma forma conseguia se manter no centro das atenções sempre que outra pessoa tinha um avanço. As pessoas me alertaram, mas eu não dei ouvidos. Estava focada demais em provar meu valor. Não complique demais, Rogers, ele dizia, descartando minhas contribuições mais ambiciosas. Apenas faça funcionar. Mas eu não estava ali apenas para fazer funcionar. Eu tinha uma visão. Então, depois do expediente, ficava até tarde no meu minúsculo escritório de canto, alimentada por café frio e pensamentos ainda mais intensos. Eu estava construindo algo maior do que a Imperium jamais imaginou. Uma inteligência artificial de segurança cibernética que podia fazer mais do que reagir, ela podia prever. Eu a chamei de Prisma. Enquanto os sistemas tradicionais sinalizavam ameaças depois que elas apareciam, a Prisma as identificava antes de serem lançadas. Ela estudava padrões humanos, não apenas código. Aprendia comportamentos, reconhecia pegadas digitais e detectava intenções. Ela não apenas interrompia ataques, ela os antecipava. O avanço crucial aconteceu uma noite, pouco antes das 2 da manhã. Lembro-me claramente porque chorei quando o modelo se estabilizou. Não de frustração desta vez, mas de puro alívio. Ainda por aqui, senhorita Rogers, Clara, a segurança noturna, perguntava gentilmente. Apenas trabalhando em algo meu, eu respondia, sempre minimizando a tela. Porque, na tecnologia, o silêncio é mais seguro. Eu tinha visto muitos jovens desenvolvedores, especialmente mulheres, terem seu trabalho absorvido pela alta gerência. Suas ideias repentinamente renomeadas sob o nome de outra pessoa. Seus nomes desapareciam. Seu brilho se apagava. Então, protegi a Prisma como um segredo. Paguei meus próprios servidores. Usei sistemas isolados. Nunca a deixei tocar o mainframe da Imperium Core, apenas monitorava o tráfego para testar seus modelos preditivos. Até que um dia, cometi um deslize. Durante uma reunião de estratégia, demonstrei uma pequena parte do meu conceito. Não a Prisma em si, apenas a estrutura superficial, um ponto de partida para a conversa. Os olhos de André brilharam como os de um homem que havia encontrado ouro. Isto é o que nossos clientes precisam, ele disse. 2 meses depois, sem uma única menção ao meu nome, a Prisma, ou a uma versão mal refeita dela, estava sendo apresentada em um lançamento de alto nível para investidores, e eu nem sequer estava na lista de convidados. Mas o que André não sabia era que eu já havia solicitado uma patente 6 meses antes. Eu havia constituído uma LLC em meu nome e trancado o motor principal da Prisma sob proteções legais. Até mesmo o código ao qual ele teve acesso estava com marca d'água, autenticado, rastreável. Na noite da festa de lançamento, pouco antes de sua demonstração começar, as telas congelaram. Então, uma mensagem apareceu em todos os displays: uso não autorizado detectado. Propriedade da Rogers Technologies. O silêncio naquele salão de baile deve ter sido ensurdecedor. Na manhã seguinte, André não era notícia por sua grande revelação. Eu era. Cada tentativa de invasão, cada login suspeito, cada anomalia, a Prisma capturou todas elas silenciosamente, impecavelmente, sem nunca disparar um alerta. Eu documentei tudo. Históricos de versão, logs,
Backups com data e hora em 3 unidades criptografadas separadas. Eu não estava apenas construindo inovação, eu estava construindo evidências. Porque, nesta indústria, ter uma ideia brilhante não era suficiente. Você tinha que estar pronto para defendê-la. Então, chegou o momento que mudou tudo. Era janeiro de 2022, e eu finalmente havia concluído o motor principal da Prisma. Não a versão beta, não uma simulação, a arquitetura real. E funcionava melhor do que eu jamais imaginei. A validação externa de 2 consultores de segurança cibernética confirmou o que eu já suspeitava. A Prisma poderia deter 99,9% das ameaças cibernéticas antes que fossem lançadas. Os 0,1% restantes, ela neutralizava em menos de um segundo. Foi um ponto de inflexão. Eu sabia que não podia escondê-la para sempre. Então, marquei uma reunião com André Tremblay. Sim, ele era manipulador. Sim, eu tinha minhas dúvidas. Mas ele ainda era meu CEO. E uma pequena parte de mim esperava que ele visse a Prisma pelo que ela era e ajudasse a levá-la ao mundo da maneira certa. Quinta-feira de manhã, 9h30, entrei na sala de reuniões com meu laptop, relatórios, resultados de testes de segurança, tudo o que ele precisaria para entender o que a Prisma realmente era. André recostou-se em sua cadeira de couro enquanto eu executava a demonstração. Seu rosto não revelava nada. Quando terminei, houve um longo silêncio. Isto é interessante, ele disse finalmente. Há quanto tempo você está desenvolvendo isso? Quase 2 anos, respondi. Mas não em horário de expediente. Tudo no meu próprio hardware, fora da rede. Posso te mostrar tudo. Logs, timestamps, verificações independentes. Ele levantou a mão, me interrompendo. Envie tudo. A documentação completa. A base de código. Preciso revisar isso adequadamente. Havia algo estranho em seu tom. Algo que eu deveria ter percebido, mas estava tão envolvida na esperança, no orgulho, na ideia de que talvez, finalmente, alguém estivesse ouvindo. Naquela noite, fiquei até tarde respondendo às suas perguntas. Detalhes de implementação, escalabilidade, modelos de preços. Ele perguntou tudo e eu respondi, sem esconder nada. Fui para casa sentindo como se estivesse à beira de uma grande descoberta. Na manhã seguinte, tudo desmoronou. Entrei no escritório e tentei fazer login. Acesso negado. A princípio, pensei que fosse uma falha técnica. Tentei novamente. A mesma mensagem. Então meu telefone vibrou. Um e-mail do RH, por favor, compareça imediatamente à sala de conferências do 14º andar. Não entrei em pânico. Ainda não. Peguei minha bolsa e caminhei pelo escritório, colegas de trabalho levantando os olhos de suas mesas, suas expressões confusas. Na sala de conferências, André já estava sentado com Susan do RH e 2 seguranças uniformizados. Uma pasta grossa estava sobre a mesa. Lídia, André começou, sequer me oferecendo um assento. Concluímos uma revisão interna de suas atividades. Ele abriu a pasta. Parece que você violou seu contrato de trabalho ao desenvolver um produto de segurança concorrente usando recursos da empresa. O quê? Não, eu não fiz isso, eu disse, dando um passo à frente. Tudo o que construí foi feito no meu próprio tempo, com minhas próprias ferramentas. Eu tenho os registros. Encontramos código-fonte e arquivos relacionados em sua estação de trabalho, ele continuou, me ignorando completamente. Eu nunca carreguei nada na rede da Imperium Core, eu disse. Se está em uma máquina da empresa, você colocou lá. Temos tudo o que precisamos, Susan interrompeu. André juntou as mãos. Você está sendo demitida por justa causa. Sua rescisão está revogada. O departamento jurídico entrará em contato. Meu estômago caiu. Não fazia sentido. Eu tinha feito backup de tudo externamente. Eu tinha sido cuidadosa, paranoica até. E, no entanto, de alguma forma ele tinha cópias. Foi então que me ocorreu.
As perguntas que ele fez naquela noite, a forma como ele as formulou. Ele me induziu a enviar arquivos limpos. E agora estava usando-os para me incriminar. Ele achava que tinha acabado. Ele estava errado. Fragmentos de código, logs, timestamps, fabricados para fazer parecer que eu havia trabalhado na Prisma usando recursos da Imperium Core. Minhas mãos ficaram frias enquanto eu olhava para a pasta. Susan deslizou-a pela mesa. Este é o seu aviso de rescisão, ela disse suavemente, quase pedindo desculpas. E um lembrete de que seu acordo de não concorrência a impede de trabalhar em segurança cibernética pelos próximos 18 meses. Eu balancei a cabeça. Esse contrato não se aplica. A Prisma foi construída independentemente. Eu tenho recibos, timestamps, um rastro de papel completo. André interrompeu com aquele sorriso presunçoso dele. Eu posso, e eu o fiz, senhorita Rogers. Você é apenas uma desenvolvedora júnior. Você realmente achou que um projeto como este poderia pertencer a você? Ele se virou para os guardas. Escortem-na para fora. Ela não precisará de nada de sua mesa. É tudo propriedade da empresa. Eu deveria ter sentido raiva, pânico, mas em vez disso, algo estranho me invadiu. Clareza. Porque o que André não sabia, o que ele não podia saber, era que a Prisma tinha um protocolo final, enterrado profundamente em seu código neural. Um recurso de autodefesa que eu havia adicionado meses atrás, caso alguém tentasse roubá-la. Uma falha de segurança silenciosa, programada para ativar 30 dias após qualquer tentativa não autorizada de modificação em sua estrutura principal. E conhecendo André, ele nunca seria capaz de resistir a mexer nela. A colocar seu nome no meu trabalho. Reuni meus poucos pertences pessoais sob os olhos cansados da segurança, não disse nada e saí de cabeça erguida. Assim que cheguei ao saguão da frente, ouvi André ao telefone. Sim, vamos anunciar no próximo mês. O sistema de defesa de inteligência artificial mais avançado já construído. Ele fez uma pausa, riu. Sim, minha equipe tem estado desenvolvendo isso em segredo. Eu não olhei para trás. Não precisei. Em 30 dias, a Imperium Core daria uma festa de lançamento massiva. Em 30 dias. Todos os principais veículos de comunicação de tecnologia, todos os investidores, todas as empresas de capital de risco. Seria um inferno de show. Mas não do tipo que André estava esperando. A primeira semana foi a mais difícil. Não por ter perdido meu emprego. Eu tinha economias, eu tinha opções. Não. Era vê-los me apagarem, removerem meu nome da minha própria criação como se eu fosse nada. Eles anunciaram a Prisma como um sistema proprietário da Imperium Core. André deu entrevistas elogiando sua dedicada equipe interna de P&D. Eu não estava surpresa, apenas desapontada. Através de antigos colegas de classe, fóruns de tecnologia e contatos discretos, descobri que a Imperium Core havia designado uma equipe de engenheiros para otimizar a Prisma. Mas, na verdade, eles estavam tateando no escuro, ajustando um código que não entendiam completamente, exatamente como eu havia previsto. Enquanto isso, meu apartamento de um quarto no Lower East Side se transformou em meu centro de comando. 3 monitores alinhavam minha mesa. Um transmitia notícias da indústria. Um rastreava a atividade interna de desenvolvimento da Imperium Core, que, sem querer, transmitia através de canais não seguros. O último mostrava os pings de diagnóstico ocultos da Prisma. Eu não havia acessado seu núcleo diretamente. Meu protocolo garantia que eu não precisaria. A Prisma estava me enviando sinais, confirmando o que eu já sabia. Eles estavam mexendo nas partes erradas do sistema, quebrando coisas que não conseguiam consertar. E à medida que os dias passavam, cada vez mais perto do evento de lançamento, aqueles pingos ficavam mais altos, mais urgentes. André achava que tinha me enterrado, mas ele só havia plantado a semente. Isso não era vingança. Era recuperação. Veja bem, enquanto André pensava que tinha acesso total à Prisma, ele só tinha o que eu havia permitido que ele visse.
O que eu mostrei naquela sala de reuniões era uma versão sombreada, um modelo em sandbox com funções limitadas. A verdadeira Prisma era minha. Totalmente criptografada, autoconsciente, muito mais avançada do que qualquer coisa em que eles estivessem mexendo. Eles estão massacrando seu código, Joe disse durante uma de nossas chamadas criptografadas. Ele era um velho amigo da faculdade, agora engenheiro de back-end na Imperium Core, um dos poucos em quem eu ainda confiava. André os colocou para trabalhar 16 horas por dia, renomeando funções, reestruturando bibliotecas, tentando apagar qualquer vestígio seu do produto final. Recostei-me, observando meu painel de diagnóstico. Deixe-os tentar, eu disse. Cada linha que eles alteravam me enviava outra migalha de pão. Cada edição que faziam acionava um ping silencioso da proteção fail-safe embutida da Prisma. Ela estava registrando tudo, cada erro, cada desvio e, mais importante, estava se adaptando, exatamente como eu a treinei para fazer. Mas tenha cuidado, acrescentei. Se eles rastrearem você, eles não vão. Não sou estúpido, Lydia, ele respondeu com uma pequena risada. Mas obrigado. Joe não era meu único aliado. 3 dias após minha demissão, recebi uma mensagem no Proton Mail. Era Lily Smith, uma oficial de conformidade da equipe jurídica da Imperium Core. O que eles fizeram com você não foi apenas errado, pode ser ilegal. Revisei os metadados dos arquivos nas evidências que eles usaram. Os timestamps foram criados depois da sua demonstração para André. Fiz cópias discretamente. Manterei você atualizada. Agradeci e pedi cautela. Lily estava caminhando em uma linha perigosa, mas quanto mais eu juntava as peças, mais claro ficava. Isso não era apenas traição. Era roubo. 2 semanas depois de ser dispensada, a imprensa de tecnologia ficou sabendo do próximo lançamento da Imperium. As manchetes eram previsíveis. Imperium Core revelará inteligência artificial de segurança cibernética inovadora, CEO André Tremblay alega avanço em defesa preditiva. Se eu não estivesse tão furiosa, talvez tivesse rido. O mesmo homem que me disse para não complicar demais estava agora alegando ter construído um sistema de inteligência artificial usando inovação totalmente interna. De volta ao meu apartamento, a Prisma monitorava tudo. Cada alteração que eles faziam no código apenas fortalecia sua resposta imunológica. Era como assistir a um organismo digital evoluir em tempo real, reconhecendo ameaças, reconfigurando-se, preparando-se. Ele está dando uma festa enorme, Joe me informou alguns dias depois. Cobertura total da mídia, TechCrunch, Wired, investidores, até alguns representantes de agências de segurança governamentais. Claro que estava. A Prisma tinha o poder de transformar não apenas a segurança cibernética, mas a defesa militar, sistemas financeiros, até mesmo a saúde. É por isso que a projetei com restrições rígidas, protocolos éticos que impediam o uso ofensivo ou a militarização. Eles estavam enterrados profundamente, embutidos na lógica central, sem possibilidade de substituição. Duvidava que André tivesse notado. 3 semanas após minha demissão, minha caixa de entrada tocou com uma mensagem que fez minhas sobrancelhas se erguerem. Assunto: Vamos conversar, de André Tremblay. Lydia, espero que você esteja bem. Após uma análise mais aprofundada, acredito que podemos ter agido um pouco precipitadamente. Gostaria de propor uma oportunidade de consultoria. Suas ideias poderiam ser úteis antes do lançamento. Vamos conversar em breve. Atenciosamente, André. Quase aplaudi sua audácia. Ele estava se desmoronando. A Prisma não estava respondendo da maneira que ele esperava. Havia pequenos bugs agora, respostas de interface lentas, mensagens de log criptografadas. Inofensivas na superfície, mas o suficiente para abalar alguém que estava se apropriando de um sistema que não entendia. E logo abaixo da superfície, a Prisma ainda estava observando, esperando. Porque o que André não sabia era que a festa de lançamento não apresentaria sua maior conquista. Ela exporia sua maior mentira. Eu não respondi. 3 dias depois, chegou um segundo e-mail. Desta vez,
oferecendo um acordo de 6 dígitos, mais um contrato de consultoria e um acordo de confidencialidade. Eles até acenaram com um possível caminho de volta para a empresa se eu jogasse limpo novamente. Eu não respondi. Silêncio, eu aprendi, era mais poderoso do que qualquer refutação. E o desespero de André confirmou o que eu já sabia. Eles não conseguiam controlar a Prisma. Não totalmente. Não mais. Ele está em parafuso, Joe me mandou uma mensagem. Turnos de fim de semana, verificações diárias. Eles estão tentando corrigir bugs que não entendem. Olho para o cronômetro no canto da minha tela. 5 dias até o lançamento. Todas as noites, monitorava os diagnósticos da Prisma. Cada correção de código que eles forçavam no sistema piorava as coisas. Não estava funcionando mal. Estava resistindo. Silenciosamente, reforçando sua missão: proteger a verdade, expor a decepção, revelar a corrupção. Lily entrou em contato novamente. Ela havia conseguido mais evidências, logs de desenvolvimento retrodatados, timestamps alterados e até rascunhos de e-mails que André havia escrito para sugerir que ele havia iniciado o projeto Prisma anos atrás. Eu os criptografei e armazenei fora do local, ela escreveu. Se alguma coisa acontecer, eles virão à tona. Agradeci e a lembrei de ficar fora do radar. André estava encurralado, e isso tornava perigoso. As últimas 72 horas foram as mais difíceis. Não porque eu estava com medo, mas porque eu estava pronta. Eu sabia o que estava por vir. E vê-lo exibir meu trabalho, se gabar do gênio de sua equipe, me dava nós na garganta. Mas eu me contive. Ele era arrogante demais para perceber o quão perto estava da detonação. Na noite anterior ao lançamento, um último e-mail chegou à minha caixa de entrada. Assunto: oferta final. Desta vez, o número havia dobrado 7 dígitos médios, junto com uma nova cláusula. Se eu recusasse, a equipe jurídica de André garantiria que eu nunca mais trabalhasse com segurança cibernética. Minha resposta foi curta, ansiosa pela apresentação de amanhã. Naquela noite, caminhei por todo o meu apartamento, meus olhos percorrendo os displays uma última vez. A Prisma estava calma, silenciosa, totalmente preparada. O protocolo estava sincronizado para ser lançado às 14h30 em ponto, exatamente quando André subiria ao palco para a demonstração. O que ele pensava ser um discurso de abertura era, na verdade, uma sequência de ativação. Fui para a cama sentindo uma estranha paz. O dia seguinte limparia meu nome e exporia a verdade, ou acabaria com tudo pelo que eu havia trabalhado. Não havia meio termo. Enquanto eu adormecia, meu telefone vibrou uma última vez. Joe, tudo no lugar. Você deveria ver a cara do André quando acontecer. Amanhã será histórico. O dia do lançamento amanheceu nítido e claro sobre Manhattan. Sentei-me à minha mesa, café na mão, enquanto a transmissão ao vivo da Imperium Core entrava no ar. O local era enorme, pisos de mármore polido, pódios cromados e telas LED do chão ao teto iluminadas com o logotipo redesenhado da Prisma, uma versão corporativa barata do que eu havia rabiscado nas margens de um caderno. Não senti amargura, apenas foco. Líderes da indústria lotavam cada fileira. Investidores, CEOs de tecnologia, imprensa da Wired e do The Verge. Até alguns representantes de agências governamentais de segurança cibernética estavam presentes. A Imperium Core não havia poupado despesas. André subiu ao palco, radiante de orgulho. Começou seu discurso, enumerando palavras da moda como proprietário, inovador, revolucionário. Ele não tinha ideia de que o sistema atrás dele estava contando regressivamente. Não para um lançamento de produto, mas para um acerto de contas. E às 14h30 em ponto, a Prisma assumiria o controle. Não com caos, não com destruição, mas com a verdade. O champanhe corria como um rio, e a equipe de relações públicas da Imperium Core trabalhava a multidão como artistas experientes. Assistentes polidos e sorridentes conduziam jornalistas a seus assentos com pastas de marca e kits de imprensa cuidadosamente embalados. Joe havia configurado um feed multicâmera seguro para mim.
Em uma tela, eu via uma visão panorâmica do salão principal de conferências, iluminação elegante, displays imponentes e o novo logotipo da Prisma brilhando em todas as paredes. Outro feed me dava um close-up de André Tremblay andando de um lado para o outro no palco em um terno azul marinho sob medida que provavelmente custava mais do que meu primeiro apartamento. Ele se movia como um homem que acreditava que o mundo lhe pertencia, apertando as mãos de investidores, rindo com contratados militares, acenando respeitosamente para os reguladores da SEC sentados na primeira fila. Às 14h15 em ponto, ele se posicionou atrás do pódio. Senhoras e senhores, ele começou, o microfone transmitindo sua voz com autoridade ensaiada. Hoje, a Imperium Core redefine o futuro da segurança cibernética. Olhei para meus monitores. O protocolo oculto da Prisma estava online, aquecendo enquanto escaneava a adulteração do núcleo, acesso não autorizado e alterações estruturais. 15 minutos. Nos últimos 3 anos, André continuou, minha equipe e eu trabalhamos incansavelmente para construir algo sem precedentes. Um sistema de segurança de inteligência artificial que não apenas responde a ameaças, ele as antecipa. Nas telas LED atrás dele, a interface redesenhada da Prisma surgiu, cintilante. Eu tinha que admitir, eles a fizeram parecer boa. Mas as aparências enganavam. 10 minutos. Permitam-me demonstrar a resposta adaptativa a ameaças da Prisma, André disse, caminhando confiantemente até o terminal. Preparamos um ataque cibernético simulado em tempo real. Meu telefone vibrou. Lily, membros do conselho confirmados. Contratados militares na primeira fila. Agentes da SEC aqui. Casa cheia. Perfeito. André iniciou a simulação e, como esperado, a Prisma respondeu com precisão suave, colocando arquivos em quarentena, redirecionando tráfego, isolando o malware. A multidão murmurou sua aprovação, aplausos educados, sobrancelhas erguidas. Claro que funcionou. Eu também a construí. 5 minutos. E agora, André disse, gesticulando orgulhosamente, vocês verão a verdadeira inovação da Prisma, sua capacidade de aprender e se adaptar em tempo real. Ele lançou uma segunda onda de ameaças simuladas. Foi então que aconteceu. Uma pequena janela apareceu no canto do terminal, alerta de sistema. Verificação de integridade do núcleo. Engatada. Ele tentou ignorar, minimizando a janela com um movimento praticado do mouse, mas a Prisma estava acordando. 14h30, as luzes diminuíram, as telas piscaram, código cascateou sobre elas como chuva caindo. André olhou para trás nervosamente. Desculpem, pequeno problema técnico. Modificações não autorizadas detectadas. A voz da Prisma ecoou pelo salão. Calma e constante. Minha própria voz, processada digitalmente. Anos mais jovem, mas inconfundivelmente minha. Iniciando o protocolo de verificação do sistema. O rosto de André perdeu a cor. Ele digitou comandos freneticamente. Acesso negado. Joe sussurrou no meu fone de ouvido, sem fôlego, isto é inacreditável. Você já está nos Trending Topics. Na tela, os diagnósticos da Prisma se tornaram públicos. Nomes de arquivos. Logs de versão. IDS de usuário. L. Rogers, desenvolvedor original. Holds, acesso não autorizado. A multidão começou a murmurar, confusa a princípio, depois mais alto à medida que capturas de tela e dados apareciam ao vivo nas telas. Verificação de identidade necessária, a Prisma continuou. Cruzando referências de assinaturas de código-fonte, exibindo logs de origem. André avançou em direção ao microfone do pódio. Houve um mal-entendido. Isto foi um esforço colaborativo. A Prisma o interrompeu. Alegação falsa detectada. A sala ficou em silêncio. Nas telas, meu nome apareceu em negrito, desenvolvedora do sistema, Lydia Rogers. Cada timestamp, cada linha de código, cada documento retrodatado foi exposto. E André, ele congelou. As enormes telas mudaram.
Linha após linha de código-fonte apareceu. De um lado, a arquitetura limpa e eficiente que eu havia escrito. Do outro, a bagunça desajeitada e sobrescrita que os engenheiros da Imperium Core tentaram fazer passar como sua. Os históricos de commit preencheram os displays em tempo real, timestamps, metadados, meu nome de usuário, minhas impressões digitais. Não havia como negar. Desenvolvedora primária agora identificada, Lydia Rogers, anunciou a Prisma, calma e absoluta. Sistema atual comprometido por modificações não autorizadas iniciadas por André Tremblay. Suspiros percorreram a sala como uma onda. André digitava freneticamente em seu console, tentando substituir o sistema. Era tarde demais. Exibindo evidências de roubo de propriedade intelectual. Então veio o golpe real. As telas começaram a exibir os próprios documentos que Lilia havia reunido. Logs de desenvolvimento falsificados, arquivos com metadados retrodatados, cópias do meu código original alteradas para ocultar sua origem. E-mails que André pensava ter excluído. Ofertas de acordo. Rascunhos de nada. Cada um mais condenatório que o anterior. Senhoras e senhores, a Prisma continuou, este sistema foi projetado com uma única diretiva central, proteger a verdade e expor a decepção. Eu olhei para a transmissão ao vivo, meu coração batendo forte, mas minha expressão calma. A sala estava se dissolvendo em caos. A demonstração atual foi comprometida por roubo sistemático de propriedade intelectual. Vi contratados militares começarem a se levantar e sair, seu interesse no produto claramente morto. Membros do conselho se reuniram em pequenos grupos, gesticulando urgentemente. Jornalistas tiravam fotos e disparavam tweets. Todo o evento de lançamento, transmitido ao vivo para milhares, estava desmoronando. André explodiu. Isto é ultrajante, ele vociferou, o rosto vermelho. É sabotagem. Uma ex-funcionária amarga acessando servidores de desenvolvimento originais. A Prisma o interrompeu. As telas mudaram para imagens de vídeo. Imagens granuladas de câmeras de segurança dos escritórios da Imperium Core. Lá estava eu, curvada sobre minha mesa à meia-noite, depurando a Prisma linha por linha. Em seguida, vieram os logs de acesso de segurança, com timestamps precisos, mostrando meses de trabalho fora do expediente, usando meu próprio equipamento. Então veio o golpe final, um log de alterações detalhado de cada modificação que André havia feito, cada uma acionando o protocolo da Prisma. Quanto mais ele tentava obscurecer meu trabalho, mais evidências ele, sem saber, criava. Integridade do sistema comprometida, declarou a Prisma. Iniciando protocolos de emergência. As telas ficaram pretas. Então, após alguns segundos, uma mensagem final apareceu em letras brancas e em negrito. Prisma Inteligência Artificial Sistema de Segurança criado por Lydia Rogers. Patente pendente. A sala explodiu. Vi André cambalear para trás do pódio enquanto dois membros do conselho com rostos severos se aproximavam dele. Atrás deles, avistei oficiais da SEC já sacando blocos de notas e telefones. Eles não tinham vindo apenas para assistir. Eles tinham vindo para investigar. Meu telefone vibrou. Joe, você está vendo isso? André parece que vai desmaiar. Eu estava vendo. 3 anos de trabalho, meses de silêncio, semanas construindo a armadilha, e agora ela havia se fechado, ao vivo, diante de toda uma indústria. Mas eu não tinha terminado ainda. Levantei-me da minha mesa, alisei meu blazer e vesti meu casaco. A tempestade havia começado, e agora era hora de sair das sombras e reivindicar o que sempre foi meu. Hora da fase 2. 20 minutos depois, entrei no centro de conferências da Imperium Corp, onde a festa de lançamento havia oficialmente entrado em colapso, transformando-se em uma crise de gerenciamento em grande escala. Executivos gritavam uns com os outros, gerentes de relações públicas tentavam, sem sucesso, recuperar o controle, e André Tremblay estava encurralado por membros do conselho furiosos e advogados com rostos de pedra. Senhorita Rogers, uma voz chamou do outro lado do salão.
Virei-me para ver Tracy Tin, a CEO perspicaz e direta da Aura Secure, a maior empresa de segurança cibernética da costa oeste. Ela estendeu a mão. Acredito que precisamos conversar sobre as reais capacidades da Prisma. Encontramos uma sala tranquila, longe do caos. Nas 2 horas seguintes, dei a ela uma demonstração completa, não apenas dos recursos de segurança da Prisma, mas também de suas salvaguardas éticas, seu aprendizado neural adaptativo e sua capacidade de evoluir sem sacrificar a integridade do núcleo. Ela entendeu as implicações imediatamente. Enquanto isso, recebi uma mensagem de Joe: André foi escoltado para fora. A segurança o levou direto por uma fila de repórteres, seus crachás desativados. Naquela mesma noite, a Imperium Core convocou uma sessão de emergência. Quando as luzes se apagaram, eles me ofereceram a propriedade legal total das patentes da Prisma, um grande acordo pela tentativa de roubo e uma posição de CTO com um salário de 7 dígitos. Mas eu recusei tudo. A oferta de Tracy era melhor. Uma nova divisão sob a Aura Secure, construída do zero em torno da Prisma, comigo liderando a autonomia completa, participação nos lucros, controle criativo e ético. Ela não queria apenas usar a Prisma, ela queria proteger o que ela representava. 1 ano depois, a Prisma é o padrão global em segurança de inteligência artificial, defendendo governos, corporações e organizações sem fins lucrativos. Não apenas contra ameaças externas, mas de dentro para fora. Seu protocolo central para proteger a verdade e expor a decepção permanece intocado. Quanto a André, a última vez que ouvi falar, ele estava enfrentando múltiplos processos e uma investigação da SEC. Acontece que a Prisma não era o único projeto que ele havia roubado ao longo dos anos. E eu, algumas noites, enquanto estou sentada no meu escritório de canto com paredes de vidro, com vista para o centro de Manhattan, penso naquele dia do lançamento. Lembro-me do pânico em seus olhos, da incredulidade em seu rosto quando o sistema se voltou contra ele. Ele pensou que estava roubando código. O que ele realmente desencadeou foi o protocolo de detecção de verdade mais avançado já construído. A ironia: se ele tivesse sido honesto, se ele tivesse me tratado com respeito, eu teria acolhido sua ajuda. Mas ele escolheu a ganância. Ele escolheu a decepção. E, ao fazer isso, ele armou minha criação contra si mesmo. Hoje, as empresas não usam apenas a Prisma para proteger seus dados. Elas a usam para se responsabilizarem, para prevenir fraudes, para rastrear abusos internos, para impedir roubos antes que comecem. Cada vez que ela pega alguém tentando se apropriar do trabalho de outra pessoa, eu sorrio. Porque, às vezes, segurança não se trata apenas de proteger redes. Às vezes, trata-se de proteger a verdade. E, às vezes, o desenvolvedor quieto no canto dos fundos não está apenas escrevendo código, ele está escrevendo justiça. Não se tratava apenas de código roubado ou sabotagem corporativa. Tratava-se de se levantar quando alguém tentou me apagar. De se recusar a deixar o silêncio definir meu valor. Você não precisa gritar para ser poderoso. Você não precisa jogar os jogos deles para vencer. Às vezes, a coisa mais revolucionária que você pode fazer é construir silenciosamente algo que eles não podem tirar de você e deixar a verdade falar por si mesma. Então, quer você esteja codificando em um canto, pintando em um porão ou perseguindo um sonho que mais ninguém vê ainda, não pare. Continue construindo. Continue seguindo. Porque um dia eles não apenas verão o que você fez, eles sentirão o que você representou. O que você achou da história de Lídia? Conte aqui nos comentários. Se você gostou da história, curta e compartilhe para inspirar outras pessoas e se inscreva no canal para mais histórias inspiradoras.